Outra informação, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, admitiu que a pasta sabia há um mês do caso de contaminação por HIV de pacientes transplantados no Rio de Janeiro. Nízia disse também que não tomou nenhuma iniciativa para investigar a fundo o episódio devido à falta de evidências. A ministra afirmou que o Ministério da Saúde tomou conhecimento do primeiro caso de infecção em 14 de setembro, depois de o receptor informar a contaminação e o doador passar por uma retestagem. Apesar disso, a investigação pela Polícia Federal começou apenas depois da revelação de que outras 5 pessoas haviam sido infectadas por HIV por órgãos transplantados contaminados. Silvio Navarro, uma história em que a cada passo vai ficando mais grave. Será que isso não pode levar a uma providência mais ativa e enérgica do governo? Demissão da ministra, por exemplo? Não passa pela cabeça isso ainda, Silvio? O que é que a ministra Nízia Trindade ainda faz no governo? É absolutamente inadmissível que esta senhora continue sendo ministra da Saúde no Brasil. É a pior gestão da saúde, talvez a pasta mais cara para o cidadão, para a sociedade. Saúde, junto com segurança pública e educação, claro, mas saúde pública. E ela acumula incompetência, é uma atrás da outra, toda semana uma notícia sobre descaso, sobre desmandos. Olha, esse caso envolvendo o Rio de Janeiro, Brown, nós tratamos disso aqui ao longo da semana, esse caso é um absurdo, esse caso é muito triste, porque nós estamos falando de pessoas que estavam na fila, por exemplo, de transplante, e ao conseguir um transplante, recebem a notícia de uma contaminação. E a ministra Nízia Trindade hesitou, não sabia, aguardou, meu Deus do céu. O que seria de um ministro do governo Jair Bolsonaro numa situação similar? A Polícia Federal já estaria na sua porta, o Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, alguém já se manifestou? Nada, nada. Isso não é caso para retirar esta senhora do cargo? Ela não vai sair pela caneta do presidente Lula porque a Janja não deixa. Ela é amiga pessoal da Janja. Quando levou um puxão de orelha porque não conseguia vencer a pior crise de dengue da história do país, a dengue do inverno, a dengue da primavera, ela levou um puxão de orelha público durante uma reunião ministerial e chorou. E a Janja a consolou nos braços, retirou ela de lá. Elas são amigas de longa data, ela não tem nada da área da saúde, ainda que isso não seja um demérito. Outros bons ministros da saúde não tinham formação na área, mas ela não é do ramo e ela é incompetente. Porque você pode ser um bom gestor, você pode não ser médico, mas você pode ser um bom gestor. Ela não é. Aliás, ela também tem denúncias mal apuradas de repasses de recursos para uma prefeitura onde a família dela, o filho dela tem cargo público. Já não basta. A Folha de São Paulo revelou recentemente que falta insumo em lugares onde pessoas com comorbidades, com doenças crônicas precisam. Hanseníase, diabetes, a lista é enorme. Não tem medicamentos. E essa senhora continua lá. Será que eu tenho certeza que quem está nos assistindo, Vitor, tem memória do que foi no governo Bolsonaro o Ministério da Saúde. O ministro assumia o cargo e no dia seguinte a imprensa pedia a demissão dele. Porque ele era negacionista, porque tinha problemas. Aliás, essa ministra cometeu desleixo. Onde é que estão as vacinas contra a dengue, por exemplo? Vacinas. E só um complemento, Augusto, antes de te passar, outra informação que aumenta ainda mais a gravidade do episódio. A Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro manteve pagamentos ao laboratório PCS Lab Salem no mês de setembro, mesmo depois de tomar conhecimento dos laudos errados que resultaram na infecção por HIV de 6 transplantados. Segundo o site G1, durante o período, a Fundação pagou mais de R$850 mil ao laboratório. Ainda de acordo com a reportagem, estava previsto o pagamento de aproximadamente R$300 mil entre 1º e 9 de outubro. Em comunicado, a Fundação afirmou que nenhum pagamento foi feito para o laboratório depois do dia 1º de outubro. Augusto. Quando a gente assiste a propaganda no horário eleitoral, você tem aquele binômio aí para todos os candidatos. Todos os candidatos têm embaixo. Saúde e educação, saúde e educação, saúde e educação. Aí vem uma mulher que, depois de perseguir o presidente por alguns anos, se casa com ele, vira primeira-dama e indica
a titular do Ministério da Saúde, embora ela se dirija às pessoas como cidadãos, cometeu aquele outro erro que me escapa agora, não me lembro do verbo. Abrido? Hã? Tinha abrido? Tinha abrido. Quem fala tinha abrido é uma palavra que não existe, não é errada a conjugação. Não. Criou uma palavra errada, né? E ela vai falar, ela entende por acaso da área. Ela indicou por quê? Porque a amiga dela, como é que os caras do PT continuam votando num partido que admite isso? Ou continuam seguindo um mestre, né, que ensina essas coisas, permite essas coisas aos seus discípulos. A mulher indicou. Mas o que é isso? Pensem bem. Pensem bem. Quer dizer, pega uma cidade pequena, eu vivi essa situação. Eu fico imaginando a minha mãe indicando uma secretária da prefeitura. Isso não existe em qualquer situação normal. Não pode haver. Aqueles nomeiam, os caras nomeiam a própria mulher, a primeira dama, que vira funcionária, vira ministra. Elas indicam outras meninas, mas o que é isso? E se você abre a boca, aí é pronto, é misógino. Você não gosta de mulher, mas isso aí é que é desmoralizante para qualquer mulher que tenha coisas na cabeça. Neurônio, 5 neurônios bastam para dizer que não pode indicar para o Ministério da Saúde, sobretudo, alguém que, como lembrou o Silvio, é incapaz de escolher pessoas que saibam o que ela desconhece. Esse é o problema. E vai trocar ideias com a Janja, é aquela história que eu já contei. Que ideias elas têm para trocar? Nenhuma. Piotr. Duas observações. A Nízia Trindade era a fonte da imprensa na época da Covid, da imprensa do consórcio. Ela era presidente da Fiocruz, que também não entendia nada do que fazia a Fiocruz. Agora, ela disse o seguinte, que o Ministério não tomou, já sabia do caso, então ela tinha um indício de que tinha uma contaminação por HIV em transplante, mas não tomou nenhuma iniciativa para investigar a fundo o episódio devido à falta de evidência. Ministra, se já tem evidência, aí é crime já, né? Está consumado, já é caso de polícia. Se a evidência está lá... Bom, a senhora sabe a diferença, o significado de indício e evidência? A polícia faz uma investigação, o setor público faz uma investigação quando você tem um indício. E o indício estava ali, porque ela disse sim, admitiu que a pasta já sabia, pelo menos há um mês, do caso de contaminação por HIV. Eu estou falando de uma contaminação gravíssima de pacientes transplantados no Rio de Janeiro. Os indícios estavam todos aí. A investigação tem que começar aqui, neste momento. Quando tem evidência, isso já é resultado de uma investigação. Aí já é crime, já abre-se um processo. Ela conseguiu dizer que não tínhamos evidências ainda. De onde ela tirou isso daí? Bom, sem contar tudo que o Silvio já trouxe. Ela não consegue resolver uma epidemia, não estou falando de pandemia, uma epidemia de um mosquito dos anos 80, que o Brasil já conseguiu superar por muito tempo. Este governo não somente tem mais queimada, como também tem a volta da dengue. Dengue dos anos 80, aquela que se resolvia com fumacê e as pessoas com campanha de conscientização. Este governo não conseguiu fazer isso.